Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Bem-vindos mais uma vez ao nosso programa. Nós ainda estamos ensinando sobre o assunto como crer em Deus. Bem, vamos continuar nisso e vamos falar sobre algumas coisas que eu creio que vão ajudar vocês. Quando falamos de confiar em Deus e crer em Deus, estamos falando de confiar na palavra dele, de crer na palavra de Deus. Agora, nós já falamos sobre isso e eu quero apenas revisar rapidamente algumas coisas que falamos aqui. Número 1, você quer conhecer a verdade? Você quer conhecer a verdade? Eu já encontrei pessoas que não queriam conhecer a verdade. Jesus disse em João capítulo 8, versos 31 e 32, ele disse: se continuarem na minha palavra, vão conhecer a verdade os libertará. Veja, o conhecimento da verdade e sua disposição de agir nisso, que vai te libertar. Agora tem outra coisa sobre a verdade da palavra de Deus que você precisa conhecer. Jesus disse: se permanecerdes em mim. João 15, verso 7, ele disse: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, peçam o que quiserem e vos será feito. E isso é importante. A palavra tem que permanecer em você. Então você toma uma decisão. Eu quero conhecer a verdade. Se você quer conhecer a verdade, você lembra... Paulo escreveu a Timóteo e disse: procura apresentar-te aprovado a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar. Você não conhecerá a palavra sobre este livro a não ser que entre nele. A Bíblia, você tem que entrar na Bíblia. Veja, a fé bíblica vem da Bíblia, não de outro lugar, não do que outra pessoa experimentou, ou do que aconteceu com o irmão fulano ou com a irmã ciclana. Ela vem da palavra de Deus. Então a fé bíblica vem apenas da Bíblia, e é assim que temos acesso à graça de Deus, é pela fé. Então, número 1, pergunte a si mesmo: eu quero conhecer a verdade. Número 2, esta verdade é válida para hoje? Ora, falamos sobre isto. O Velho Testamento, algumas coisas da Velha Aliança não são válidas para hoje, não oferecemos sacrifícios como eles faziam antigamente, mas sabemos que há uma nova aliança, e as promessas nesta nova aliança, foi isto que Jesus nos deu através do seu Filho Jesus Cristo. Veja, a Bíblia diz que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A velha lei passou e agora guardamos o espírito da lei, mas não mais a letra da lei. E então, número 3, considere o custo de crer em Deus e de não crer no diabo. Você já parou e se perguntou: ei, o que vai me custar crer em Deus e o que vai me custar crer no diabo? Bem, sabe, um pouco da resposta disso é que se você passar a crer no diabo vai te custar muito, porque ele sempre vem mentindo contra a verdade da palavra de Deus. E a coisa principal que ele quer nos tirar, aquilo que o engano dele mais procura tirar, é o acesso da palavra de Deus dentro de você. Ele não quer que se torne parte de você. E hoje falaremos um pouco mais sobre como fazer isto. Então, número 4, esteja disposto a fazer o que deve ser feito para ativar o poder da promessa de Deus. Lucas 6,38 diz: deem e vos será dado. Então, para ativar esta promessa, você tem que dar. Pode ser dar o seu tempo, pode ser dar finanças ou o que quer que seja. Se você está dando amor, ou se está dando contenda, se está criando contenda, sabe, existe uma lei de Deus de que tudo produz segundo a sua espécie. E quando você entra com contenda, isso vai produzir mais contenda. E eu creio que foi Tiago que disse que onde há contenda, há confusão e toda obra maligna. Agora veja, isso abrange um monte de coisa, toda obra maligna. Então vamos para o número 5, tomar a decisão de crer em Deus baseado em fatos bíblicos. E foi aí que paramos no último programa. E Paulo escreveu a Timóteo em 2 Timóteo 2,15 e disse: estude, para apresentar-se aprovado a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar, manejando corretamente a palavra da verdade, ou seja, devemos manejar corretamente a palavra de Deus, de forma que saibamos no que crer. Sabe, eu já encontrei pessoas que vinham com algumas coisas e diziam: bem, a Bíblia diz, e entendiam completamente errado o contexto das Escrituras, e elas tiravam do contexto. Elas estavam crendo em uma coisa que encontraram na Bíblia, mas de fato não era o que a Bíblia estava dizendo. Por exemplo, temos, e eu já falei sobre isso no vídeo passado, mas eu quero falar aqui de novo. Em Romanos capítulo 3, Paulo disse: como está escrito, não há um justo nem um sequer.
veja, esta é uma afirmação no Novo Testamento, mas é uma passagem do Velho Testamento. Ele pegou do Velho Testamento, porque debaixo da lei não havia ninguém justificado pela lei. Porque ele estava ensinando justiça quando falou disso. Quando ele disse não há nenhum justo, nenhum sequer, o que ele fez foi usar uma passagem do Velho Testamento para revelar fatos do Novo Testamento, para mostrar que o Novo Testamento era melhor do que o Velho Testamento. E sabe, eu quero dizer, quando você fala do Novo e do Velho, o Novo é melhor porque está firmado em melhores promessas. Então, quando você pega isso e entende o que ele estava falando, ele está apontando para o fato de que a nova aliança é uma aliança melhor e que existem aqueles que são justos na nova aliança, isto vem pela fé. Agora, eis sobre o que eu quero falar. Fale o que você crê. Número 6, fale o que você crê. Em 2 Coríntios capítulo 4, eu quero que você abra lá. O apóstolo Paulo faz uma afirmação. No verso 13, ele diz: tendo nós o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, eu criei e por isso é que falei. Nós também cremos e por isso falamos. Agora veja, ele também está citando o Velho Testamento, mas há um fato do Novo Testamento aqui. E este fato, Davi tocou nesse assunto. E Davi falou, se não me engano foi Davi, em Salmo 116, versos de 8 a 10. Ele diz, crie, portanto, falei. E Paulo diz, nós também cremos e por isso falamos. Agora, há duas coisas envolvidas aqui. O que você de fato precisa entender é que aquilo que você fala determina o que você crê. Sabe, se você começa a falar algo que de fato você não crê, se falar isso por tempo suficiente, você vai ser convencido de que aquilo é verdade? Porque a verdade é que se a fé vem por ouvir, e é sobre isso que Paulo fala no capítulo 10 de Romanos, ele disse a palavra está perto de ti, no teu coração e na tua boca, ou seja, a palavra da promessa. Ele disse perto de você, a ponto de chegar na sua boca e ser falada. E quando você fala a palavra, você ouve a palavra, e você a ouve em sua própria voz, e ela está primeiro em sua boca e então chega no seu coração. Então é importante entender que nós falamos aquilo que cremos, e não apenas isto, você descobre o que a palavra fala sobre o assunto. Ora, quer você creia ou quer você não creia, você encontra aquilo na palavra e no Novo Testamento, e você leia no contexto das Escrituras, não tire do contexto, e então esta é a verdade. E ainda que você não acredite, apenas medite nisso, fique nisso, fale, proclame, confesse. Graças a Deus, meu Deus supre as minhas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória por Cristo Jesus, porque a Bíblia diz, deem-vos será dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, os homens generosamente vos darão. Eu semeio com abundância, vou colher com abundância. Lembre que Paulo escreveu aos Coríntios, aquele que semeia muito, colherá com abundância. O meu Deus pode me fazer abundar em toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência, de todas as coisas eu possa superabundar em toda boa obra. Em outras palavras, se você semear a palavra de Deus, se semear a semente da palavra de Deus, ela vai produzir segundo sua espécie. Agora, algo mais que eu quero mencionar aqui é o fato de que Deus trata de milagres com substâncias similares. Se você estuda as Escrituras, vai descobrir que Jesus realizou milagres com substâncias similares. Você lembra de quando ele foi naquele casamento em Caná da Galileia? Quando acabou o vinho deles naquela festa, foram até Jesus e Jesus disse, encham os potes de água. Notem, ele não encheu com areia, ele encheu com líquido, porque era de líquido que eles precisavam de vinho. Agora eu quero que você entenda, eu falo que é vinho, mas no Velho Testamento era chamado de vinho. O vinho era o fruto da vinha, então o que chamamos de uvas era chamado de vinho. Então podia ser suco de uva, não estou dizendo que era ou não. Eu só quero deixar claro. Mas então, o que vemos aqui é que há um processo nas Escrituras. Deus usa um processo que eu chamo de substâncias similares. Ele faz milagres com substâncias similares. Por exemplo, se você tem uma necessidade financeira, dê uma semente de finanças. Semeie uma semente pelo que você precisa.
Em outras palavras, se virmos na Bíblia, Lucas 6,38, deem-vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. Algo acontece quando você simplesmente age na palavra de Deus por causa do que a palavra disse. Veja, eu sei que tem gente que diz, às vezes temos que desistir para conseguir. Ora, veja, se você falar com um fazendeiro que planta milho e disser para ele, eu sei porque você está plantando esse milho, você simplesmente quer mais milho? Não seria uma frase meio boba para dizer para um fazendeiro? É claro, esta é a única forma de conseguir mais milho, é plantando milho. Veja, você precisa entender que Deus tem algumas leis que governam o reino do Espírito, são leis espirituais. E eu falei de milagres de substâncias similares. Em outras palavras, Jesus pegou líquido e transformou em outro líquido, vinho. Ele não pegou areia ou algo sólido ou um tronco de árvore e transformou em vinho. Milagre de substância similar. Desta forma, quando você precisa de finanças, então você semeia uma semente de finanças. É a lei que está em Gênesis, que tudo produz segundo a sua espécie. Então, quando você começa a olhar para isto e começa a fazer o que a palavra te diz para fazer, deem-vos será dado, isto muda coisas. Se você precisa de oração, ore por outra pessoa. Se precisa de cura, ore para que alguém seja curado. Eu quero dizer, dê aquilo que você precisa. Então, tome uma decisão de crer em Deus baseado em fatos bíblicos. Fale o que você crê. E então você vai crer no que fala. Quanto mais você fala, mais você crê. Quanto mais você crê, mais você fala. E quanto mais você fala, mais você crê. É como um dínamo. Quanto mais rápido você anda, mais energia ele acumula. E então é gerado um poder chamado fé. É a energia divina de Deus que habita na palavra dele. E a Bíblia diz em Hebreus 11:1 que a fé é a substância de coisas que se esperam e a evidência de coisas não vistas. Então entenda, a fé é a substância e a fé habita nesta palavra. Deus liberou a fé dele em palavras. A energia divina dele, eu chamo de o DNA de Deus, habita na palavra dele. E a forma de você pôr isso dentro de si é falando a palavra de Deus. Dizendo o que Deus diz, Paulo nos dá esta informação em Romanos 10, onde ele diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Então o que você fala, você crê, e o que você crê, você fala. Quanto mais você crê, mais você fala. E quanto mais você fala, mais você crê. Agora, a versão do Velho Testamento disso está em Josué 1:8, onde Deus disse a Josué: não deixe este livro da lei se apartar da sua boca. Agora você entende? Esta era a palavra de Deus que tinham naquela época. A forma que podemos transferir isso para o Novo Testamento, diríamos: não deixe que o livro desse Novo Testamento se aparte da sua boca. A promessa é da nova aliança. Não a deixe se apartar da sua boca, medite nela dia e noite, para que possas observar e fazer tudo o que nela está escrito, e então tu farás o teu caminho prosperar, e então tu terás bom sucesso. Agora veja onde muita gente se perde. Dizem, bem, sabe, eu estou simplesmente deixando tudo para Deus, e se for a vontade de Deus, suprir minha necessidade, Ele o fará, senão eu viverei sem nada. Bem, com esta atitude, você possivelmente ficará sem nada, porque a Bíblia diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo aquele que pede, recebe. Você precisa entender que você tem que qualificar essa declaração com outros fatos na Bíblia. Pedir em fé. Veja, a Bíblia diz que pela oração da fé o enfermo é curado. O Senhor o levantará. Então não é a oração em si que muda as coisas, é a oração da fé que muda as coisas. Orar sem fé na verdade, é uma perda de tempo. E sabe, tem gente que ora para que o Senhor dê mais fé a elas, mas sabia que não há nenhuma passagem na Bíblia que diz ore para que Deus te dê mais fé? Não há nenhuma passagem que valide isto. A fé vem por ouvir a palavra de Deus.
Agora, você pode orar para que Deus te dê mais fé, mas se você não ouvir a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus, repetindo, falando para si mesmo, possivelmente você não desenvolverá fé nenhuma. Sabe, Deus não simplesmente fica por aí, dando fé às pessoas. Existem leis espirituais. Esta palavra é uma lei espiritual. A fé de Deus habita na palavra e a forma de tê-la dentro de si é falar, proclamar, meditar nela, habitar nela. E veja, a palavra hebraica em Josué 1:8, que diz medita nela dia e noite, significa murmurar e falar consigo mesmo. Em outras palavras, dizer o que Deus disse em sua palavra, independentemente do que acontece com você na vida. Você diz o que Deus disse e Ele diz: tu farás o teu caminho prosperar. Veja, tem muita gente que crê que se orar o suficiente, Deus vai fazer o caminho deles prosperar. Mas veja, quando se estuda a palavra, se descobre que você tem um papel a desempenhar, e se você não fizer a sua parte, então, muitos cristãos, eu vou dizer assim, tem muito crente pedindo para Deus fazer o que Deus pediu para ele fazer. Prospere o meu caminho. Ele disse: medita na palavra. Busque a palavra, busque o reino e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, ou seja, você torna seu caminho próspero. E é assim que se crê em Deus. Você toma a decisão de crer em Deus, você fala o que você crê, e aí quanto mais você fala, mais você crê. Você vai para Marcos 11, 23 e 24, todo aquele que disser, crendo, sem duvidar no coração, crendo que o que está dizendo acontecerá. Note, crendo que o que está dizendo, não que disse apenas uma vez, que o que ele está dizendo vai acontecer. Ele terá tudo aquilo que disser. Então se você disser o que as Escrituras dizem, e continuar a dizer o que as Escrituras dizem, independentemente do que acontecer com você. Eu sei que sempre tem gente que diz: mas irmão Caps, você não entende a minha situação? Não, eu realmente não entendo a sua situação, mas eu entendo que a palavra de Deus está nos dizendo que a palavra de Deus e a sua fé vai mudar qualquer situação, quase que eu falo em línguas aqui, qualquer circunstância ou situação. Fica até um pouco difícil de falar as duas juntas. Mas qualquer circunstância ou situação que você enfrente pode ser mudada pela palavra de Deus e com a sua fé, se você crer na palavra de Deus. Então, número 7, é melhor a gente correr aqui porque o programa já está acabando e eu quero concluir. Número 7 da nossa lista de como crer em Deus é resistir ao diabo com a palavra de Deus. Agora lembre daquele momento em que Jesus estava no lugar da sua tentação, em Lucas capítulo 4. E o diabo veio até Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ora, ele estava tentando Jesus a usar o seu poder e a sua unção para satisfazer o seu desejo carnal. E ele estava com fome, não há dúvidas. E ele era o Filho de Deus. Mas ele não ia sucumbir àquilo, ele não ia se entregar à tentação do diabo. E veja o que ele disse: está escrito. Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então ele resistiu ao diabo com a palavra de Deus. Se você vai crer em Deus e se agarrar e manter firme a sua confissão de fé, você vai ter que usar a palavra escrita de Deus, então você vai ter que saber o que a palavra diz. Talvez você não precise memorizar exatamente o que ela fala. Eu ouvi alguém dizer uma vez: apenas cite para o diabo. E se o diabo perguntar onde que isso está escrito, responda: vá você e procure. Você nem sempre precisa se preocupar com isto, é a palavra de Deus. Mas conheça as Escrituras. Tome a decisão de resistir ao diabo com a palavra de Deus, não na sua própria força. A palavra diz, Paulo disse: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, não na sua própria força. Não tente fazer por si mesmo, é por isso que tem muita gente que se mete em problemas, tentam fazer funcionar sozinhos. Aproprie-se da palavra de Deus, medite no que a palavra de Deus diz sobre esta situação, lançando sobre ele toda a sua ansiedade, Pedro disse, porque ele cuida de você. Tem gente que diz: eu vou dividir a minha ansiedade com ele e vou vencer. Não, isso não é bíblico. Ele disse lançando toda a sua ansiedade sobre ele. E ele diz: o diabo anda em derredor como um leão, buscando a quem possa devorar. Ora, isso me diz que o diabo tem que procurar para encontrar alguém para ele devorar, por esta pessoa não estar operando na palavra de Deus. Agora, Jesus, em seu lugar de tentação, toda vez que o inimigo vinha até ele,
Ele dizia está escrito e falava o que a palavra falava. Em outras palavras, ele resistiu à tentação com a palavra de Deus. Quando você resiste à tentação com a palavra de Deus, quando a dúvida vem à sua mente, sabe, às vezes não dá para evitar que a dúvida chegue à sua mente. Graças a Deus que a Bíblia diz todo aquele que crer e não duvidar em seu coração. Eu me alegro porque diz não duvidar no coração, porque não dá para crer com a cabeça no que se crê com o coração. Veja, a fé opera no coração, no homem espiritual. É lá, você pode crer com todo o seu coração e talvez ter algumas dúvidas na sua cabeça, ainda assim a fé funcionará. Mas você não pode ter dúvida no seu coração e fé na sua cabeça, isso é assentimento mental. Você tem que crer sem duvidar no coração. Então você resiste ao diabo com a palavra de Deus? Tiago disse da seguinte forma, Tiago 4:7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Agora veja, é esse tipo de problema que às vezes as pessoas arranjam. Elas não se sujeitam a Deus, elas não se sujeitam à palavra e dessa forma não conseguirão resistir ao diabo. Você tem que ficar na palavra de Deus para querer resistir ao diabo, porque eu te digo, às vezes parece que é muito mais fácil entregar tudo de uma vez. E certamente teria sido mais fácil para Jesus, ele poderia ter transformado as pedras em pães, ele poderia não ter feito muitas coisas que talvez escolhesse não fazer, mas ele simplesmente pegou a palavra de Deus e se posicionou contra o que o inimigo trouxe, a tentação do inimigo. É por isso que você precisa conhecer a palavra de Deus, porque a forma para você resistir ao diabo é com a palavra de Deus. Por isso que você precisa ter a palavra de Deus habitando em você. Como disse Jesus, se você permanecer em mim e minhas palavras permanecerem em você, peça o que quiser, fale o que quiser, ore o que quiser, e será feito. Número 8, aprenda a duvidar das suas dúvidas. Agora pense nisso. Simplesmente tome a decisão de duvidar das dúvidas que vêm à sua mente. E alguém diz, ora, como é que eu posso duvidar das minhas dúvidas? Ora, você tem dúvida na cabeça? Você tem fé no coração? Veja, o seu espírito sabe, se você tem a palavra dentro de si, o seu espírito sabe, porque tem fé ali. E ele sabe que aquela fé vai prevalecer. Mas o conhecimento da sua cabeça, a sua mente carnal, Paulo diz que é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus. Ora, quando você começa a usar a sua mente carnal para as coisas, vai cometer erros e vai deixar passar? Porque tem vezes em que parece que as coisas não vão funcionar. Como José, você lembra, ele foi jogado num poço e parecia que os seus irmãos nunca se curvariam diante dele. E ele foi jogado na prisão, foi vendido como escravo. E em tudo isso parecia que nada ia funcionar, parecia que o inferno inteiro estava solto contra ele. Talvez você esteja nessa posição, mas mantenha firme a confissão da palavra de Deus. E no que você sabe que a palavra fala sobre esta situação, agarre-se a isto, fique com isto. E vai acontecer exatamente como ele disse. Então aprenda a duvidar das dúvidas. Existe fé no coração e pode haver dúvida na cabeça às vezes, na maioria das vezes, para ser sincero. Então você precisa resistir para não entregar tudo à sua mente carnal. Em Romanos 8, Paulo diz que a mente carnal é inimizade contra Deus, não sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser, não dá para crer com a cabeça o que se crê com o coração. Então, para concluir, simplesmente tome uma decisão de duvidar das suas dúvidas. Veja, você não deve deixar nenhuma margem para dúvida se você já tem a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus, é isto que a Bíblia diz. Isso vai eliminar as dúvidas, a cura para a dúvida é conhecer a verdade e a verdade te libertará. A verdade é que a palavra de Deus é a verdade. E o diabo é um mentiroso e o pai da mentira. Então, tome uma decisão, eu vou duvidar das minhas dúvidas e vou crer no que a palavra de Deus diz. E o número 9, é o último ponto que eu quero trazer aqui, tome uma decisão de crer na palavra de Deus independentemente do que acontece em sua vida. Creia no que a palavra diz. Tome a decisão. Em Hebreus, no capítulo 4, ele diz, o evangelho foi pregado a nós bem como a eles, mas a palavra pregada a eles não foi proveitosa porque eles não misturaram com fé. Ou seja, os filhos de Israel não misturaram nenhuma fé à palavra de Deus, sabiam que Deus havia falado. Deus disse, eu vos dei a terra, vão e a possuam. Mas eles não misturaram fé àquilo. Como se mistura fé à palavra de Deus? Você a põe na sua boca e fala, a língua é que mistura. Sabe, Davi disse, a minha língua é como a pena de habilidoso escritor. É assim que você escreve as coisas na tábua do seu coração. Então você toma a decisão
de crer em Deus independentemente do que acontece na vida. Agarra-se à confissão da sua fé. Porque se a sua confissão está baseada na autoridade da palavra de Deus, você fala, proclama e decreta. Para crer em Deus, você crê na palavra dele? É assim que você crê em Deus? E a palavra de Deus é a cura para a dúvida e incredulidade? Eu espero que você tenha sido abençoado com esse ensino.